Olá, boa tarde. Estamos começando aí a nossa live do Sul de Minas, organizado pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. E hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre um tema muito importante, ou, na verdade, vários temas, que é sobre a Covid-19, a educação e o mundo do trabalho. E para a gente debater esses temas, a gente tem convidados ilustres hoje. Hoje nós estamos aqui com a Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti. Nós temos aqui a presença do deputado federal por Minas Gerais, Rogério Correia, e também do nosso companheiro Valbernardes Lopes, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Sul de Minas. Nós estamos aqui ainda aguardando a presença da Beatriz Cerqueira, deputada estadual aqui em Minas Gerais, que daqui a pouco está entrando aqui na nossa live com a gente. Nós aí estamos começando, o povo ainda está entrando na nossa live para nos assistir. E antes de começar o debate em si, eu vou pedir para que cada um dos nossos convidados possa fazer aí uma saudação para o nosso público, começando pela Denise. Boa tarde, Denise. O áudio, Denise. Liguei. Boa tarde, obrigada aí aos companheiros do Sul de Minas pelo convite, pela gentileza do convite para a gente conversar nesse sábado à tarde a respeito das questões que nos afligem em relação à pandemia e o mundo do trabalho. Muito obrigada, compartilhem a página, vou compartilhar aqui também, nós vamos compartilhando para as pessoas terem acesso e ouvirem o debate aqui, participarem, interagirem conosco. Obrigada. Rogério? Boa tarde, Rogério. Pessoal, então, uma boa tarde, né? Para todos, companheiros, companheiras. Parabenizar o Sindiúti, aí com o Cássio, né? O Cássio é de Passos. E o Valber... Oi? Era de Caxambu. Caxambu. O Valber é de Perdões. E cumprimentar a Denise também. Então, é um prazer estar com vocês aí, mandar um abraço a toda a companheirada aí do Sul de Minas. Hoje eu dei uma entrevista aí na rádio de Guaranésia, falando sobre esse quadro mesmo de pandemia, mais algumas emendas parlamentares que eu consegui, eu e a Bia, enviar para lá, inclusive para escolas. Até dar um informe para você, Denise. As emendas minhas da área de educação começaram a ser pagas também. São emendas parlamentares impositivas. E eu destinei 25% para a educação. Depois eu vou passar a listagem para vocês, onde a gente colocou esse recurso. Tá? É a parceria que eu faço com a Bia também. Mas um abraço aí para o companheirado. Bom, boa tarde, Valbernardes. Se apresente. Ô, Cássio, boa tarde. Eu sou o professor Valbernardes. Atualmente estou na presidência da CUT Minas e agradecer pelo convite de estar contribuindo com vocês aqui no debate e ver se a gente consegue ver para todos o momento que a gente está passando de dificuldade, onde está ocorrendo demissão, essa questão das aulas à distância. Então, espero contribuir com vocês aí no debate. Obrigado pelo convite, Cássio. Muito bem. Ainda estamos aguardando a presença da nossa companheira Beatriz Cerqueira. E só dando um aviso também, que participaria dessa live o nosso camarada Jair Nogueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais. Mas, infelizmente, devido a algumas questões que estão ocorrendo lá em Belo Horizonte, ele não está podendo participar. Mas nós vamos seguindo aí com a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre esses temas tão importantes. Eu acho muito interessante, se a gente puder começar agora, falar um pouquinho sobre a questão da conjuntura nacional. Nós estamos vivendo aí uma crise sanitária no mundo inteiro, e só que no Brasil ganha contornos mais dramáticos, né? Nós alcançamos aí dados de contaminados e mortos pela Covid-19, assustadores, e isso se soma à crise política no qual o governo contribui ainda mais para que esses índices aumentam. Então, eu gostaria de saber de vocês aí, qual que é a análise
que vocês fazem dessa conjuntura nacional, sobre essa crise sanitária e sobre o papel que o governo federal e os governos estaduais estão tendo aí diante dessa pandemia. Vamos começar pela Denise? Ô, Rogério. Vamos lá? Você quer falar primeiro, Rogério? Eu posso, porque eu talvez tenha que sair um pouco antes. Como é que está aí o som? Está saindo direitinho? Não está chiando, não? Não. Está indo bem, né? Porque eu estou pelo celular, porque eu não consegui entrar no computador. Ô, Denise, eu dou uma fala inicial, depois a gente vai tocando a bola aí, tá bom? Olha, pessoal, eu comentava aqui com os companheiros, antes de iniciar a live, que nós temos uma votação agora no Senado que nos interessa também a todos. Vou passar um quadro, né, nessa pandemia, do que a gente tem feito no Congresso Nacional, quais são as perspectivas que nós estamos atuando lá e o que está sendo aprovado, o que a gente precisa barrar e o que precisa ser aprovado. Bem, vocês lembram que antes da pandemia, o quadro que nós encontrávamos dentro da Câmara e do Senado era de aprovação de emendas constitucionais e projetos de lei do chamado ajuste fiscal que Paulo Guedes e Bolsonaro querem impor ao Brasil. Então, nós temos lá emendas constitucionais 186, 187, 188, que são aquelas que fazem um ajuste cortando tudo do Estado em relação à educação, à saúde, arrochando salário, que é a tal da PEC emergencial, que possibilita, inclusive, redução de salário com redução de jornada de todo servidor público, inclui educação, e na outra PEC do Pacto Federativo, eles, inclusive, terminam com a obrigação de vinculação de verba de saúde e educação orçamentária, os famosos 25% no caso dos estados. Até isso. E também uma PEC que termina com os fundos públicos. Essa não é o caso do Fundeb, que o Fundeb termina já esse ano, eu falo dele daqui a pouco. Mas esse era o quadro que nós estávamos encontrando aí com o Paulo Guedes e o Bolsonaro. É o chamado ajuste fiscal. Bem, com a crise da pandemia, obrigatoriamente teve que mudar essa pauta para, inclusive, socorrer pessoas. Então, o Congresso começou a mudar a pauta, embora não seja de agrado do Bolsonaro e o governo trabalha contra. Nós aprovamos, por exemplo, o socorro emergencial de R$ 600 por pessoa para poder socorrer os que vivem da economia informal. Lembrando que antes da pandemia, 43% da mão de obra no Brasil já era de economia informal. Agora, esse quadro piorou porque ampliou o desemprego. Então, nós tínhamos 43% da mão de obra de economia informal e mais 12 milhões de desempregados. Esse é o quadro que a pandemia se iniciou. Hoje, o quadro é pior. Então, esses R$ 600 é para a pessoa ter o que comer, comprar comida, poder ficar em casa. Então, nós aprovamos isso, repito, contra o governo Bolsonaro, que depois de muita discussão queria aprovar só R$ 200. Nós aprovamos 600, podendo, por família, 2 pessoas receberem, chegando, então, a R$ 1.200. Que está aí agora essa má vontade do governo, com filas enormes na Caixa Econômica Federal, milhões de pessoas, para ver como é que o Brasil anda, mais de 30 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com isso, o que mostra a fragilidade do Brasil do ponto de vista de emprego, de salário e tudo mais. Mas aprovamos essa, na Câmara e no Senado. Ampliamos agora para outras categorias que não estavam recebendo e o Bolsonaro vetou, que mostra mesmo a má vontade dele com a política pública imediata de salvar pessoas para poder ficar em casa, que é essa renda emergencial. Bem, depois nós aprovamos na Câmara o socorro a estados e municípios. Isso é importante porque os estados, o ICMS foi para o buraco. Então, se os estados já tinham dificuldade financeira, imagina agora com a arrecadação muito menor. Não é só o caso de Minas, não. Nós tivemos uma reunião com os governadores do PT e para este mês agora, se não houver socorro da União, os estados ficam sem recursos até para pagar servidor público. Isso de maneira geral.
Então, nós aprovamos o quê? Que o governo federal faz a compensação do ICMS. O Lula já tinha feito isso quando foi presidente da República. Quando deu aquela crise de 2008, o recurso para estados e municípios, o repasse, era muito menor por causa da crise. Aí ele repassou o ano anterior. Fez o repasse ICMS do ano anterior exatamente para estados e municípios não pagarem a conta da crise e ter condições de manter o custeio, o salário dos servidores. Então, isso não é novidade. Nós fizemos isso no governo Lula. Aprovamos isso na Câmara. Era o que eles estavam chamando de Plano Mansueto. Só que desse Plano Mansueto tinha lá uma série de ajustes fiscais em cima do servidor público, que era compensação para o governo federal fazer o investimento. Aqueles mesmo que eu falei, corte de salários, congelamento de salários, proibição de contratação de servidor público, corte de qualquer tipo de progressão e promoção. Então, um plano de ajuste fiscal rígido contra o servidor público. Era compensação para ser aprovado. Nós tiramos isso. Na Câmara, nós conseguimos tirar. Os deputados tiramos isso. Foi proposta também da esquerda, do PT, e nós tiramos todo o ajuste fiscal e foi aprovado o socorro do Estado. Esse socorro do Estado está agora no Senado. O problema é que ele foi para o Senado e lá a pressão do Bolsonaro, junto com os senadores, inclusive o presidente do Senado, Alcolumbre, eles estão agora voltando com esse ajuste fiscal. Vai ser votado agora, 16 horas. Né? Então, Denise, Cássio, eu vi que a Bia chegou aí também, o Val. No Senado, eles estão voltando com esse ajuste fiscal todo. Tudo aquilo que eu coloquei já, proibição de reajuste, qualquer reajuste salarial durante não sei quanto tempo, acho que estão colocando durante 1 ano e meio ou 2 anos, lá no Senado agora, tem que ver o texto. Proibição de qualquer promoção ou progressão em carreira, vale isso para todo servidor público, civil e militar. Estão colocando também proibição de concurso público, também por 2 anos. Então, eles estão voltando com ajuste e corte de salário. Estão voltando com isso tudo para dentro do texto do Senado. Vai ser votado agora às 16 horas. Tem emendas do PT contrário a isso para retirar o ajuste e aprovar só o socorro. Cada estado que faça discussão com o seu servidor público e o governador. Agora, o que eles querem aproveitar, e o Zema é um deles, espertamente, eles querem já incluir isso na lei federal para ele não ter que encarar os servidores públicos e assembleias legislativas sobre o que seria, né, o ajuste ou não. Esse debate tinha que ser feito na Assembleia Legislativa com os servidores de cada estado. Mas o Zema é um que está lá. Não, tem que colocar o ajuste fiscal já aí na Câmara Federal e no Senado. Então, ele está no Senado. Se eles aprovarem isso, ele volta para a Câmara, nós ainda vamos ter que disputar lá de retirar esse ajuste. Então, é só para vocês verem como é que está esse processo. Então, essa parte ainda não foi aprovada, que é o socorro a estados e municípios. Está dependendo da votação no Senado. O terceiro eixo é o eixo dos salários para os trabalhadores, de maneira geral, principalmente os trabalhadores seletistas, né? Aí não o servidor público, que é garantir que eles continuem trabalhando. A medida provisória que o Bolsonaro fez, a 936, ela é perversa, porque ela permite que o empresário, o patrão, ele suspenda o contrato ou diminua a jornada. E o governo, então, vai pagar ao trabalhador a parte como salário de desemprego e não o salário real dele. Então, dá uma perda enorme. O trabalhador está perdendo 42% e não garantiu a estabilidade do trabalhador. Então, o empresário pode pegar o empréstimo para pagar, mas não garante a estabilidade daquele trabalhador. Então, isso nós estamos também correndo atrás para tentar garantir a estabilidade para o trabalhador, de maneira geral, e garantir ao microempresário que o trabalhador dele será pago pelo governo para ter esse socorro. Isso está acontecendo em todo lugar do mundo. Eu lembro, por exemplo, no Reino Unido, o governo está pagando 80% dos salários, 20% o empresário paga, mas garantindo a estabilidade. Então, isso é outro ponto do nosso debate. Então, são esses 3 socorros: economia informal, estados e municípios, para manter custeio e pagamento de folha, e para os trabalhadores e microempresários.
Esses 2 últimos ainda não foram aprovados, o que tem levado os trabalhadores a ter que voltar a trabalhar e, às vezes, ser humilhado até, né? Vocês viram aquele caso lá na Paraíba, que os empresários colocaram os comerciários ajoelhados, pedindo, pelo amor de Deus, para abrir o comércio. Ou seja, humilha os trabalhadores, coloca eles, além de trabalhar com risco, ainda se humilhando numa manifestação convocada pelos empresários lá na Paraíba. Um negócio horroroso. E que tem levado a esse movimento fascistoide, né? De pessoas com carros ricos, buzinando, chamando o povo para entrar nos ônibus, entrar nos metrô e trabalhar. E aqui em Minas, um governador igual o Zema, que foi lá puxar o saco do Bolsonaro e foi vender Minas. Prometeu para ele que ia abrir as escolas, que ia abrir o comércio. Vocês acompanharam isso depois, tanto eu quanto a Bia e o Sindiúti conseguiu ganhar o Sindiúti na justiça para que ele não abrisse ou não obrigasse as auxiliares de escola, etc., de ir para a escola. Mas o Zema está insistindo nisso. Então, essas são medidas, pessoal, para enfrentar a pandemia. O problema é que a gente é oposição, então você aprova isso no Congresso, alguns, não aprova todos, e o governo também não executa, ou executa pela metade, executa com má vontade, essas filas que nós estamos vendo. Então, as pessoas estão sem socorro e começam a voltar. Então, toda hora a gente assiste, vê lá no Jornal Nacional, Jornal da Globo, está lá. O índice de isolamento social em São Paulo caiu para menos da metade. Ora, as pessoas, se não têm o dinheiro para comer, se não têm a proteção do emprego, as pessoas ficam sem poder ficar em casa, que é o que o Bolsonaro está apostando nessa política dele, que ele chama de gripezinha, de resfriadinho e assim por diante. Então, isso nos leva a fazer uma discussão mais ampla. O governo Bolsonaro não tem condições, nessa crise da pandemia, de dirigir o Brasil. Então, a palavra de ordem, o movimento fora Bolsonaro, ele é uma necessidade do país. Nós temos que travar essa discussão com os trabalhadores e com o povo brasileiro. Ele não é capaz de socorrer na pandemia e, o pior, já anunciou que depois de terminado o processo, que para ele terminaria com milhares e milhares de mortes, o Weintraub falou 40 mil mortes, que é pouco. Então, imagina o que vem pela frente, com eles incentivando isso. Hoje o Bolsonaro saiu de novo, cumprimentando os outros, chamando o povo para a rua. Então, a política deles é de infectar rápido, mesmo que morra muita gente, porque ele acha que isso vai fazer voltar a economia, leia-se, voltar o lucro e o capitalismo a continuar a sua exploração, independente do número de mortos. Essa é a política que o Bolsonaro tem colocado nesse procedimento. Então, não protege as pessoas. Não tem como você enfrentar essa pandemia e minimizar a dor das pessoas, minimizar o número de mortos, com o Bolsonaro governando. E eu dizia, para frente, vocês viram que ele botou o Paulo Guedes outro dia, do lado, foi dar uma entrevista, o Paulo Guedes é quem manda. E o Paulo Guedes disse, acabando isso, vai acabar essa gastança, eles chamam de gastança, né? Auxílio emergência, salário do trabalhador, socorrer Estado, município, isso é gastança. Acabou isso, nós vamos voltar com o projeto ultraliberal, que é o que eles já estão querendo fazer agora no Senado e fizeram na Câmara com a aprovação da MP 905, que depois caducou no Senado, graças à obstrução que nós fizemos. Mas eles já estão pensando em retomar as medidas de ajuste ultraliberal, mesmo depois da pandemia, imagino com o nível de desemprego e a economia lá embaixo. E aí, ao invés de colocar o Estado para fazer a roda da economia girar, eles estão falando em mais ajustes depois dessa pandemia. Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo no Brasil. Criar as condições e um movimento do fora Bolsonaro é uma necessidade do país. E termino aqui para dizer o quadro que se agrava também da crise política, né? Já não bastasse a crise da pandemia, a crise econômica que tem levado à fome e à miséria, literalmente, as pessoas estão sem o que comer, enfrentando filas desse jeito, um horror no Brasil, um negócio triste, um país melancólico, com o governo sem socorrer as pessoas. Não bastasse essa crise, né, econômica que vai se agravar, agora tem a crise política,
porque o próprio governo divide, faz questão de dividir a sociedade e divide até o próprio governo. Aí nós estamos assistindo aí e torcendo pela briga, né, entre Moro e Bolsonaro. E nós estamos tentando, na Câmara, instalar duas CPIs. Uma para investigar as denúncias que o Moro fez com o Bolsonaro e outra para investigar as denúncias que foram feitas contra o Moro. Porque o Moro criou o Bolsonaro também. E era necessário limpar esse quadro no Brasil. Derrotar esse procedimento de golpe que veio desde que tiraram a Dilma e que eles vão aprofundando o Brasil. Então, geraram uma crise política em plena pandemia. Eles não estão nem aí para socorrer o povo, é um negócio impressionante. Acirram a disputa política até entre eles, pensando apenas no que virá na eleição de 2022 e quem deles consegue manter 30% do eleitorado para ir para um eventual segundo turno e tentar ganhar a eleição de novo. Eles só pensam nisso. E não conseguem, não pensam no cuidado, não pensam em cuidar das pessoas, do povo. Então, é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Tá? Era esse o quadro que eu queria passar para vocês. Em relação ao Fundeb, nós já estávamos próximos de votar o Fundeb, e aí veio a pandemia, suspendeu a votação. Mas no Dia Mundial da Educação, nós combinamos, deputado, a bancada, agora nós temos uma bancada da educação também lá, viu? Temos aqui, né, Bia? E temos uma bancada de educação agora na Câmara também. Estamos formando uma bancada grande lá. Então, vários de nós, deputados, de vários partidos, cobramos que ele coloque em votação o Fundeb. O Rodrigo Maia, foi no Dia Mundial da Educação, prometeu que em maio ele vota o Fundeb. Isso é muito importante porque imagina no ano que vem, depois da pandemia, com Paulo Guedes, com Bolsonaro, e sem Fundeb, sem o Fundo de Educação Básica. O que será da educação pública brasileira? Ela simplesmente vai acabar. Então, nós precisamos de votar esse novo fundo, aumentando a verba da União para a educação básica e colocando o Fundeb permanente na Constituição. Essa é uma batalha que nós vamos ter agora em maio. Então, isso aí, um grande abraço para todos e todas. Mandar um abraço para a Bia também, que já entrou aí na nossa live. Um grande abraço aí, Cássio. Bom, muito obrigado, Rogério. Não sei se você vai conseguir chegar até o final com a gente hoje, tem os compromissos, mas vai ficando aí que a gente vai conversando. Antes de passar a palavra para a Denise, saudar aí a presença da companheira Beatriz Cerqueira, a Bia, que por problemas técnicos aqui que nós tivemos, não é culpa dela, ela não atrasou, foi problema técnico aqui nosso, mas saudar a presença da Bia aqui na nossa live do Sul de Minas. Bia, quer fazer alguma saudação inicial antes de passarmos a palavra para a Denise? Alô? Bia? Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer participar do debate. Agora os debates são virtuais. Eu acho que quando essa pandemia passar, nós mais um instrumento, né? Mais um instrumento de conversas e articulações. Então, boa tarde aí para o Rogério Correia, fazendo as lutas nacionais, né? O Val, presidente aí da nossa regional do Sul de Minas, Denise, nossa coordenadora do Sindiúti, e o Cássio, que é o nosso mediador e muitas outras coisas, né, Cássio? Você está sempre em várias lutas conosco. Então, cumprimentar todos que nos acompanham. Eu acho que está com... Eu saí aqui um pouquinho, vi de várias regiões do estado nos acompanhando. E acho que esses Eu acho que a Bia está tendo problema de conexão. linha
conjuntura, possa interferir nessa conjuntura. Bia, eu acho que está tendo um problema na conexão, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Vamos fazer o seguinte, enquanto que a Bia volta, Denise, quer fazer sua análise em relação a essa conjuntura? Microfone. Ai, gente, a gente tem que ir aprendendo, né? Cumprimentar os companheiros, saudar novamente o Rogério, o Val, que também é diretor do Sindiúti, e também é o presidente da CUT Regional do Sul de Minas. Primeiro, eu queria dizer de ontem, né, do dia 1º de maio, nós fizemos um 1º de maio de solidariedade aqui em Belo Horizonte, na região aqui de Venda Nova, que é uma das regiões mais populosas aqui da cidade. É um processo muito bacana, muito bonito de solidariedade, de distribuição de mais de 500 cestas básicas, das 500 cestas, e também distribuição de marmitex ontem para a população de rua durante todo o dia, dia 1º, que foi o dia, né, o dia do trabalhador, que foi comemorado, né, que é um dia de luta. Nós definimos que seria um dia de luta e um dia de solidariedade aqui em Minas Gerais, através da nossa central, através da CUT, saudar o presidente da CUT, companheiro Jairo, que nós estivemos juntos ontem nas ruas, tomando os devidos cuidados, mas fazendo o nosso papel. A companheira Bia, a deputada Bia, também esteve conosco ontem, nesse processo de solidariedade, de demonstração, de organização aqui da nossa central, para combater, para levar alimento a quem está passando necessidade. Bom, eu acho que eu estava assistindo agora, antes de começar a live, a cobertura da imprensa em relação ao depoimento do ex-ministro da Justiça, lá na sede da Polícia Federal, em Brasília, em Curitiba, e o Rogério disse que estava assistindo e torcendo pela briga, e é uma situação que nos parece completamente combinada, né, assim, pelo menos de um lado, né, e vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa tragédia que começou para nós quando a presidenta Dilma foi deposta, recebeu um golpe e foi retirada do poder sem ter cometido crime de responsabilidade. Então, tudo o que nós temos vivido desde daquele dia, desde o início daquele processo, tudo é uma conjunção e uma ligação de fatores que nos trouxeram onde nós estamos hoje. Importante a gente destacar, e como essa live é uma live, né, para a nossa categoria, os companheiros da região, né, da subsede, da região sul, do sul de Minas, então é importante a gente discutir as questões que são caras para nós nesse momento. Nós temos vivido, nos últimos 3 ou 4 dias, um crescimento vertiginoso e assustador do número de casos confirmados de Covid-19 aqui no nosso país e no nosso estado também. Nós já denunciamos isso há um tempo, processo de subnotificação de casos, as dificuldades do interior dos municípios em relação ao processo de testagem para a população. Os testes são feitos somente em quem já está doente, né? Em quem já está necessitando de algum tipo de assistência médica, e isso gera uma instabilidade, porque as autoridades de saúde, as autoridades sanitárias, os estudiosos, os infectologistas não sabem com que estão lidando, não sabem qual é o tamanho do processo de contaminação que está sendo enfrentado. É importante, e aí como o tema da live é a discussão do mundo do trabalho com a pandemia, eu vou pedir licença para fazer um recorte. A situação dos profissionais de saúde. E aí eu vou citar
professora da Faculdade de Medicina, que esteve na Assembleia Legislativa na última semana, fazendo um excelente debate e apresentando os quadros, né, a leitura da universidade, dos estudiosos a respeito disso. Ela recomendando e defendendo a questão do isolamento social e dizendo que não é solução a abertura de novos hospitais ou de hospitais de campanha, que tem sido feito em vários lugares, pela necessidade, se não há profissionais que atuem nesses hospitais de campanha. Então, bater palma para os enfermeiros, bater palma para os médicos, para os auxiliares, para os técnicos de enfermagem, para todos que estão envolvidos nessa cadeia de combate de linha de frente a essa pandemia, precisa ser traduzido em outras questões. Eles precisam ter condições de trabalho, eles precisam ter acesso aos equipamentos de proteção individual, e não é isso que nós temos visto aqui no estado de Minas Gerais, por exemplo. Vez ou outra, essa semana, inclusive, os profissionais daqui do estado já fizeram protestos, paralisações, porque eles não têm acesso aos equipamentos de proteção individual para se protegerem e protegerem as suas famílias nessa questão do combate à pandemia. Uma outra coisa que a gente já falou muito na live anterior, na live que nós fizemos quinta-feira, com o professor Daniel Cara, da qual a Beatriz também participou, discutindo o que nós temos e onde nós estamos na rede estadual. Nós temos uma decisão liminar que nos garante a permanência nas nossas casas. Essa decisão, ela autorizou a convocação de diretores de escola e coordenadores de escola. Não há que se falar em outro tipo de convocação para outros setores da nossa categoria. Nós temos uma decisão liminar. E também gostaria de dizer, porque hoje já vimos aqui em vários grupos, recebi várias mensagens sobre formulários sendo encaminhados, solicitando que o professor ou que o trabalhador informe qual é a rede social que utiliza. Não preencham esse tipo de formulário. Não há nenhuma obrigatoriedade no preenchimento desse tipo de formulário. E qualquer questionamento feito pela Secretaria de Estado da Educação, a resposta precisa ser a liminar que está em vigor, em pleno vigor, para que a gente proteja a nossa categoria, proteja as nossas comunidades. Nós tivemos relatos, e todos que estão nas regiões limites entre os estados onde tem maior processo de contaminação, e aí o sul de Minas está incluído nessa mapa, nessa geografia, de altos índices de contaminação em lugares onde o funcionamento do comércio foi flexibilizado. Nós temos, então, situações de expansão da contaminação e de aumento do número de mortos. Nós, se continuarmos com esta, não é nem curva mais, né? É um movimento de ascensão da contaminação por conta da inoperância e da falta de propostas e de atitudes e de políticas que combatam, tanto no caso do governo federal, porque o presidente da República, ele faz exatamente o contrário, né? Ele ajuda a disseminar, ele ajuda a espalhar o vírus, ele ajuda a trazer a incerteza das pessoas e confundir a cabeça das pessoas. As pessoas ficam confusas porque alguém fala que eu não posso sair de casa, ou que eu tenho que sair de casa de máscara, ou que eu tenho que manter o isolamento social, e aí vem o presidente da República e faz o que faz, e faz reiteradas vezes, está fazendo isso todo dia, em situações em que traz essa confusão para as pessoas. Em Manaus, antes da explosão de casos e de todo esse processo doído que está acontecendo lá, de covas coletivas, de enterros coletivos, houve um incentivo do presidente da República à participação nas carreatas, nas passeatas, para protestar contra o isolamento social. Então, é um projeto. O que está acontecendo no nosso país é um projeto de destruição, um projeto para que as pessoas se contaminem, para que é um projeto da morte.
E aqui em Minas Gerais, o governo do estado dá sinais muito, muito claros e também muito claros de confundir a população, porque fala que tem que manter o isolamento através da Secretaria de Saúde, mas divulga um plano de flexibilização do comércio, sem apresentar nenhum estudo técnico, sem apresentar nenhum posicionamento dos órgãos dos estudiosos, dos infectologistas, das próprias federais aqui de Minas. Então, é um projeto de morte, um projeto de viagem do vírus, como o próprio governador disse numa live com o setor rentista, de que era importante que o vírus viajasse, e todas as políticas e todas as medidas que o governo do estado fez depois dessa declaração do governador, embora depois tenha tentado remendar o que disse, emendar o que disse, mas todas as ações do governo do estado, depois disso, elas oportunizaram, sim, a viagem do vírus. Essa é a grande verdade, a grande realidade. Além disso, nós temos as pressões, né, dos municípios, do comércio dos municípios, em cima dos prefeitos, que também estão sem orientação, porque o governo do estado diz que cada um faz o que quer, cada prefeitura vai agir da maneira que achar mais adequada, mas não leva em consideração, ao dar essa declaração, quantas unidades de saúde tem no município, quantos hospitais existem no município, qual é a capacidade técnica do município em atender as pessoas vítimas da Covid-19 que precisarão de atendimento médico e de internação que dura muito tempo, inclusive, as internações duram mais de 15 dias nas UTIs, e isso que cria o colapso, né, da rede. Então, o governo do estado não sinaliza isso, né? Não aponta o que que vai nortear esse tipo de ação. E, para finalizar, eu quero, para a gente ouvir as outras pessoas, né, que estão participando aqui da live, a gente assiste muito, precisa ler, precisa estudar a respeito. Tem um infectologista que tem um canal e também participa de entrevistas e está se expondo para dar sua opinião, e ele foi entrevistado outro dia e perguntaram a ele, é possível discutir achatamento de curva do ponto de vista científico se não há testes para a população? E ele disse que não é possível discutir achatamento de curva onde não há testagem, né? Então, o que nós estamos enfrentando no nosso país é exatamente isso, a ausência da testagem, o processo de subnotificação e a lentidão em se dar respostas para a população em relação aos números reais do que está acontecendo. E só uma última observação. Quando nós, há um mês atrás, não estou falando nós não, porque nós sabemos o que é que a gente está enfrentando, mas há um mês atrás, quando as notícias chegavam de mortos na Itália, 430, 500 mortos, e todos se espantavam, nós já estamos nesse patamar. Nós estamos nesse patamar no momento em que é ascensão, quase que vertical, do processo de contaminação e dos mortos, passa-se a discutir, passa-se a trabalhar pela quebra do isolamento social, que tem trazido reflexos que são muito palpáveis, muito concretos, onde há queda do isolamento, onde o isolamento está abaixo do que é desejado, do que é recomendado pelas autoridades de saúde, a contaminação explodiu, a contaminação aumentou. Então, é o que nós temos para as contribuições iniciais aí do debate, e é isso, assim, estamos à disposição para ir dialogando. Obrigada. Obrigado, Denise. Antes de passar para o Val, vamos tentar retornar aqui com a Bia. Ela talvez não esteja com a câmera ligada, mas vamos ouvi-la. Bia? Eu acho que ainda está enfrentando alguns problemas de conexão. Bia, está ouvindo a gente? Bia, está ouvindo a gente? Bia? Eu...
Eu acho que ainda ela está com algum probleminha na conexão. Vamos fazer o seguinte, Val, você vai faz a sua análise, aí a gente retorna com a B. Tudo bem? Tudo bem, Cássio. Então é o seguinte, começar pelo que já foi falado aí pelo Rogério, pela Bia, a questão política. A gente está num país onde o presidente não está nem aí pelos casos de coronavírus. Então a postura dele leva pelo fato de incentivar as pessoas a saírem à rua, tudo vai contra a questão do isolamento. A questão nossa aqui do sul de Minas, é uma questão que acaba levando para um lado preocupante, é que grande parte da cidade já flexibilizou o comércio. Então, ou seja, o pessoal está transitando pela cidade e São Paulo está muito próximo da gente. São Paulo é um epicentro da pandemia aqui no Brasil. Então, com essas atitudes de não o isolamento, é fato preocupante que ontem, acompanhando os noticiários, os Estados Unidos já passam de 60 mil mortos, com mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Então, se a gente não mantém a questão do isolamento, a gente pode chegar aqui no Brasil facilmente ter 1 milhão de contaminados. E por outro lado também, a gente está entrando, caminhando para o período de inverno. É um momento aí que o vírus tem maior facilidade de propagar. Então, isso tudo pode contribuir para que a gente bata aí um recorde mundial de mortos infectados pelo coronavírus. E aí a gente pode acompanhar aí que eles estão, de todo jeito, aproveitando esse momento de pandemia, não está preocupado com a classe trabalhadora de jeito nenhum, só aprovam retirada de direito da classe trabalhadora. O que o Rogério colocou, a aprovação dos R$ 600 emergencial, isso aí foi aprovado a duras penas. A gente vê aí, acompanha nos grupos, a população vai na Caixa Econômica para receber, muitos não conseguem receber esse auxílio, então tem causado transtorno. A população tem que ir 2, 3 vezes e chega lá e não consegue. Então é uma desinformação muito grande. Por outro lado, na questão nossa da educação, a gente trava uma luta muito grande. A questão seguinte: pouco preocupado com o isolamento, vem a tendência de implementar na educação básica, que é um entrave muito grande, a questão das aulas à distância. Às vezes, muita gente não tem noção do que isso significa. A implementação dessas teleaulas significa desemprego a médio e curto prazo, ou seja, um professor ele vai passar a cuidar de 200, 300, 400 alunos e eles não estão preocupados, porque se de fato as nossas lideranças políticas que estão no poder tivessem preocupado, eles estariam em questão não fazer alarme, igual passa a questão que não sabe se vai pagar o salário de maio. Aqui na região, Campo Belo, quinta-feira, já demitiu os contratados tudo, os professores contratados, então eles não têm a preocupação de fato com a sociedade. Então, é um momento que a gente tem que tirar forças, fazer a contenção, para que a gente possa passar esse momento e a gente voltar, retomar nossos direitos, buscar que a gente consiga fazer a nossa pauta na ordem do dia. Mas a gente está com muita dificuldade, que a gente vê a questão mesmo, eles não preocupam com nada, Cássio. Então é isso. E aí o que me deixa preocupado é a nossa proximidade com São Paulo. Eu vejo que grande parte mesmo da cidade aqui, que eu tenho acompanhado, comércio funcionando praticamente normal. E aí esse trânsito de pessoas a gente pode ter, assim, num curto intervalo de tempo, um grande colapso aqui, igual Varginha é uma cidade que recebe muita gente, então já tem um colapso em Varginha, colapso em Pouso Alegre, então isso aí causa muita preocupação. E a gente não vê uma preocupação política de manter o isolamento por aqui. Então, assim, complexo isso. Então, vamos lá. Obrigado, Cássio.
Obrigado, Val. Agora vamos passar para a nossa companheira Bia. Bia, deu certo? Vamos ver se eu consigo ficar, né? O pessoal vai dizer que eu não sou a favor da teleaula porque eu não tenho conexão adequada. Tá de cabeça para Bom, mais baixo. uma vez é um prazer estar com todo mundo. A Bia, Tá de cabeça para baixo? tá, para mim tá com você? Para mim não tá, não. Então é só o meu. Tá não, tá não. Tá não, para mim tá certinho aqui. O Rogério querendo me colocar de cabeça para baixo. Eu já estou de cabeça para baixo, Rogério. Eu já estou no mundo que está de cabeça para baixo, Rogério. Eu já estou enfrentando pessoas que só pensam de cabeça para baixo. Mas eu quero parabenizar de novo a iniciativa desse sábado à tarde. Aqui em Belo Horizonte está um sábado bonito, um sábado de outono ainda, né? Então, um sábado bonito. Trazer algumas reflexões a partir dos debates que foram apresentados aqui pelos meus colegas aí debatedores. Eu acho que um dos problemas que nós estamos enfrentando é a ideia de que isolamento social é uma opção. Esse é um primeiro ponto que eu queria abordar. Como se o isolamento social não fosse uma medida necessária, até mesmo fundamental, para que nós pudéssemos enfrentar esse momento da pandemia, que só não foi pior no nosso país e no nosso estado, exatamente porque tiveram algumas medidas de isolamento. E a Denise lembrou bem, o número de contaminação e de mortes, ele começa a aumentar, coincidente no mesmo momento, porque não é coincidência, não é? No mesmo momento em que a gente tem um aumento significativo de contaminação e de mortes. Então, o isolamento social não é uma opção. O isolamento social ele é uma medida fundamental para combater uma pandemia, para combater um vírus que não tem vacina e que tem uma letalidade muito alta, e países que já passaram por isso antes do Brasil demonstram isso. Então, eu acho que é um primeiro debate. É por isso que se mantém até agora, né, até agora que eu digo porque já tem tempo, a decisão do Tribunal de Justiça de proibir a Secretaria de Estado da Educação de convocar o retorno dos profissionais da educação. Essa proibição do tribunal, ela não tem a ver com um debate sobre o modelo que a Secretaria está adotando, né? Não é um debate pedagógico, é um debate de acordo com o tribunal, de que o governo não se preparou corretamente nenhum retorno, de modo que as pessoas pudessem ter garantia de saúde e de não contaminação. Então, é por isso que nós temos hoje uma decisão do Tribunal de Justiça em relação a isso. O que eu percebo, acompanhando muitos municípios, é que a decisão dos prefeitos em relação às medidas ou omissão ou relaxamento do comércio, elas não têm embasamento técnico, científico, os municípios não têm nenhum acompanhamento e não querem ter, né? Muitas vezes não querem ter nenhum acompanhamento. Muitos municípios, muitas regiões, nós temos universidades, nós temos institutos federais, nós temos a Universidade Estadual, nós temos a Unimontes, ou seja, a gente tem uma estrutura científica, né, de cientistas e de pesquisa que nos dá condições para que todas as regiões pudessem ter um acompanhamento. Então, todos os comitês regionais, locais, deveriam estar compostos, em sua ampla maioria, por cientistas, por aqueles que pudessem fazer o acompanhamento técnico real da situação do coronavírus no município e na sua região. Então, as medidas que estão sendo adotadas pelos prefeitos, assim como, lamentavelmente, o que nós estamos vendo a nível nacional, tem a ver com a disputa eleitoral, não é? O prefeito, muitas vezes, ele é pressionado pela sua base eleitoral, ele é pressionado por grupos sociais, notadamente o empresariado e o trabalhador, né? Porque muitos trabalhadores dependem da movimentação da economia para a sua subsistência. Então, nós estamos
de um calendário eleitoral, e essas decisões podem custar muito caro. Né, cada região, a sua dinâmica, né, o seu processo de contaminação. O Val nos lembrou aí, né, da proximidade do sul de Minas, né, contanto é o estado, se eu não me engano, que tem a maior contaminação, né, do país, não o número de mortes, mas de maior contaminação, e não tem fronteira para o vírus. Né? Então, acho que esse é um problema que nós enfrentamos. E, nacionalmente, o presidente, que não tem condições nenhuma, né, de liderar, não tem condições nenhuma de liderar o país em circunstância nenhuma, mas diante de uma crise sanitária, o que o presidente Bolsonaro faz é a profética, né? Numa disputa dentro do seu próprio campo de eleitoral, né, que o levou à presidência da República, e nós deveríamos estar com todas as energias fazendo enfrentamento a essa pandemia e com o governo federal garantindo renda básica à população. O auxílio emergencial, ele é insuficiente, ele é importante, mas ele é insuficiente. Ninguém sobrevive com R$600. E várias estruturas do Estado, quero lembrar que a proposta do governo Bolsonaro era de R$200. E a demora do governo federal em implementar integralmente, mesmo esse auxílio emergencial, ele tem um objetivo, que é, diante da escassez, da miséria, da fome, as pessoas abandonarem o isolamento social porque elas precisam sobreviver. Antes da pandemia, nós já enfrentávamos uma crise econômica. As medidas do governo Bolsonaro, elas não levantaram o país, ao contrário, né, nós continuávamos enfrentando números alarmantes de desemprego. A reforma da Previdência, vendida como a salvação para a reorganização econômica, quem estudou um pouquinho a reforma sabia que ela não produziria melhorias na economia, porque você melhora a economia aprofundando desigualdades. Então, eu me lembro que a gente estudava muito, né? Enquanto o orçamento da União dedicava 20%, 23% para a Previdência, dedicava 40% para a dívida pública. Então, o que nós deveríamos ter revisto? Era a dívida, né? Não era uma política de Estado fundamental como a Previdência Social no nosso país. Depois, a implementação da reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio do governo, do governo Temer, e foi uma reforma que jogou mais pessoas na informalidade. Né? Eu não sei, cada cidade tem a sua dinâmica, mas eu saía antes da pandemia, transitava por Belo Horizonte, era uma das coisas mais comuns você ver um grupo de jovens, ou homens mais velhos mesmo, deitados no passeio, e quando você vai perguntar, ele estava descansando, porque ele era um entregador. Né? Ali estava próximo a uma pizzaria, estava próximo a um restaurante. É nisso que essas reformas e o aprofundamento da crise econômica do governo Bolsonaro transformou a nossa juventude. Entregadores de iFood que deitam na calçada, na rua, para descansar enquanto espera a próxima encomenda. Se você sair agora aqui em Belo Horizonte e for no McDonald's, for no Burger King, você vai ver a fila de jovens com motos ou bicicletas aguardando o próximo pedido. É nisso que essa é a síntese, né, do que eles querem transformar a classe trabalhadora. Para isso é preciso combater os sindicatos, preferencialmente exterminá-los, né? Reforma trabalhista, ela também foi uma reforma sindical, porque é fundamental para que essa dinâmica permaneça, que você silencie quem pensa diferente. E eu acho que, no caso nacional, a gente permanece refém de uma dinâmica que nós precisamos rompê-la.
permanentemente, o governo Bolsonaro ele cria sempre um inimigo interno para combater, de modo a manter uma base eleitoral, uma base social, e com isso dificultar que o debate real chegue às pessoas, né? Eu já escuto que o coronavírus é coisa de comunista, né? O coronavírus é coisa de comunista mesmo. Eles acham que o comunismo é um palavrão, é um problema. Então, essa denominação, isso é grave, porque eles tendem a não acreditar na seriedade do que nós estamos enfrentando, não é? Então, uma classe trabalhadora, que é um pouco o tema de hoje também, o sistema está aproveitando a pandemia para aprofundar reformas e formas de trabalho que, em condições normais, demorariam mais ou teria mais resistência, né? Então, o teletrabalho, nós teremos condições de analisar suas consequências pós-pandemia, mas o teletrabalho ele veio de uma forma rápida, avassaladora, que sem a pandemia não viria, desregulamentando de forma muito, muito clara toda a relação de trabalho, né? O teletrabalho, você perde a dimensão da jornada, você perde a dimensão da coletividade, você perde a organização do trabalhador, perde a dimensão do seu sindicato te representando, não existem mais condições de trabalho a serem questionadas, a serem negociadas. Então, o teletrabalho ele virá com uma dinâmica que não será temporária. E como nós estamos muito focados no isolamento, e está correto, enfrentando várias medidas, nós não nos dedicamos a aprofundar como o teletrabalho chegou na vida em setores que não existiam, né? E como era a única alternativa da continuidade dos trabalhos, como que isso chegou de uma forma muito rápida, muito concreta na vida das pessoas, e mais, né? O patrão ele não se obriga a dar condições de trabalho. O trabalhador passa cada vez mais a usar das suas próprias ferramentas, do computador que ele tem em casa, do celular que ele tem, da sua conexão de internet, para que ele faça o trabalho que antes as condições eram de responsabilidade do patrão. O teletrabalho vai mascarar o adoecimento, né, da classe trabalhadora. Quem vai dimensionar as doenças que serão ocasionadas nesse período. Depois nós entraremos aí num conflito muito grande, porque o patrão vai dizer que não, você estava em casa, então essa determinada doença não é resultado do trabalho, até porque as condições de trabalho eram as condições da sua casa. Então, esse é um ponto que eu destacaria, sabe, Cássio, que a gente não tem debatido muito, por força das circunstâncias e do volume de coisas que nós temos que enfrentar nesse momento. Eu acho que isso se insere na discussão sobre a escola, né? Assim, eu tenho acompanhado dezenas de grupos, não sei se vai cair a qualidade, Vocês continuam me escutando? Eu estou escutando. Estamos escutando, sim. Bem, a questão da escola, a forma como a categoria tem sido pressionada e tensionada a receber por demandas que antes elas eram relacionadas às suas, né, a preencher requisitos, etc. As suas condições acho que essa dinâmica de trabalho,
como nós vamos discutir as condições de trabalho a partir dessa nova modalidade, e nós vamos sofrer uma grande desregulamentação do direito à educação e uma oportunidade que os governos estão tendo de reorganizar, estruturar seus sistemas a partir da sua visão de mundo. Às vezes as pessoas acham que votam em pessoas, não votam em partidos. As pessoas votam em partidos, cada partido tem um conteúdo programático. O problema é que a gente não se dedica a compreender o conteúdo programático de cada partido político. E o conteúdo programático do Partido Novo é retirar o Estado da vida das pessoas, porque o mercado cuida, o Estado atrapalha. Essa é a visão do Partido Novo. E, portanto, a exceção da segurança pública, porque na segurança pública ainda não é possível massificar uma contratação, o dia que puder o Estado também vai se retirar dessa questão, a exceção da segurança pública, todos os demais serviços que são prestados como direito à população podem ser comprados no mercado. Então, o Estado não tem que ser garantidor da universalidade. É por isso que a gente não tem um sistema de saúde que dê conta de suportar uma pandemia, porque não teve investimento. A dinâmica do governo do Estado em 2019 era preparar a privatização da rede FEMIG. Os hospitais passariam a ser inicialmente administrados pela iniciativa privada, entre outras medidas. Então, o governo Zema não se preparou para a pandemia, ele foi empurrado por ações como, por exemplo, de prefeitos, por uma dinâmica evidente de evitar mortes, mas já se alinhou à ideia do governo Bolsonaro de não constituir uma dinâmica mais rigorosa de enfrentamento ao coronavírus. E assim, eu acho muito assustadora a ausência de políticas públicas. O problema é que, no caso do governo do Estado, ninguém presta atenção, porque o presidente, você tem uma dinâmica que ela é polarizada, nacional, o prefeito está ali no nosso dia a dia, no município onde a gente está, mas o governador está longe da vida das pessoas, então, da vida concreta. Então, a gente dedica pouca energia a compreender, né, a dinâmica estadual. Não tem política pública para nada, gente. Estava vendo agora a dinâmica da Bolsa Merenda. O governo vai fornecer R$50 para, acho que 350 mil famílias, mas ele não consegue fazer isso porque o aplicativo está instável. Acabei de ver essa notícia aqui que vai chegando para a gente simultaneamente. A participação. O governo de Minas vai oferecer os R$50 para 350 mil crianças. A Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo cesta básica para 200 mil crianças. Uma prefeitura. Né? E o Estado não tem política de geração de emprego. O Estado não teve uma política de renda mínima à população. O Estado não cuidou dos miseráveis. Não tem nenhuma política em Minas Gerais que proteja aquelas pessoas que estão invisibilizadas pelo coronavírus. Porque eu falo, fica em casa, mas hoje eu durmo num quarto que é só para mim. Mas você vai em muitas famílias, um quarto é para 4, 5 pessoas. Como é que você fala fica em casa para essas pessoas, se você não dá condições, né? Como é que você fala fica em casa para uma família que, entre comprar o álcool em gel e comprar o feijão, vai comprar o feijão, porque ela vai fazer essa opção. Então, eu acho muito assustadora a ausência do governo na vida concreta das pessoas, né? E é o que nós estamos vivendo hoje, de forma muito, muito clara, a ausência de liderança. O governo de Minas, independente das críticas que nós possamos ter, ele tinha que estar se articulando com os municípios, oferecer suporte aos municípios, pressionar pela aprovação de ajuda, né, que o Rogério acabou de comentar, sem que essa ajuda nacional. Os municípios precisam de ajudas. Eu comecei criticando vários prefeitos, mas eu tenho ciência de que muitos municípios precisam de ajuda. Muitos municípios que vivem do turismo não tem turismo. Como é que fica a economia desse município? Né? Para citar um exemplo, mas
vários exemplos cabem vários municípios. Não tem ajuda, não tem liderança, né? A gente não tem dinâmica que possa, que as pessoas se vejam representadas, acolhidas e muitas vezes o isolamento social se deve a esses fatores. É preciso que as pessoas cuidem de si, porque o governo não está cuidando, no caso do governo do estado, como o governo federal, não estão cuidando da população. Então, acho que algumas considerações para o início aí do nosso debate. Eu espero que todo mundo tenha me escutado até o final, né? Que eu sou a pessoa com mais problema de conectividade que eu conheço na face da Terra. Não tem uma participação minha que dê certo integralmente. Então, eu não daria certo com teleaula nunca, né? Mas é um pouco isso que eu estou vendo nesse momento que a gente está passando agora. Bom, eu gostaria de fazer uma provocação a todos os nossos convidados em relação especificamente à educação. A gente sabe que, historicamente, principalmente nos últimos anos, há sempre uma ofensiva, ou uma forte ofensiva por parte do setor empresarial de avançar com o EAD, principalmente no sentido de vender serviços de educação à distância. E agora, com a pandemia, nós vemos governos, a partir do lobby dessas empresas, jogando pesado, se aproveitando da situação para poder impor para as redes públicas, para as redes municipais, para as redes estaduais, para as universidades, a essas plataformas digitais. E a gente sabe muito bem que o EAD, ele vai contra o caráter e a essência de uma educação, e principalmente de uma educação de qualidade para todos. Lembrando que a educação, o ensino, ele não se restringe à parte teórica, ao conteúdo, mas a educação, ela necessita fundamentalmente do convívio social, do debate coletivo, das contradições dessa própria convivência social, e o EAD elimina tudo isso, dando mais um formato de educação tecnicista, bancária, tudo aquilo que nós, que estamos preocupados com a nossa juventude, com o nosso país e com a sociedade, se preocupa muito. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a essa ofensiva do EAD que esses governos estaduais, municipais e o próprio governo federal, por meio do MEC, têm feito durante essa pandemia. Quem gostaria de falar primeiro? Denise? Ou... Eu posso? Pode. Eu acho que eu vou fazer um debate um pouco mais lá na frente. Essa sociedade, essa geração, ela se tornará responsável pela próxima geração, pela ausência de empatia, de solidariedade, de convívio social, de capacidade de enxergar o outro. Porque todas essas questões que eu falo se articulam se articulam na escola. Não é? Então, crianças intolerantes, que não sabem conviver, que não respeitam a diversidade, crianças que se tornam autoritários, adolescentes que se tornam incapazes de conviver com a diversidade ou conviver com a angústia, conviver com o medo, conviver com a frustração, o nível de suicídios, né, de desistência da vida. Eu acho que a gente corre todos esses riscos nesse momento quando a gente desconsidera o que é o papel da escola. Eu acho que nós também teremos um grande adoecimento da nossa categoria, porque a dinâmica que está sendo imposta à categoria é uma dinâmica desumana. Né? Os governos trabalham com a instabilidade do salário, do emprego, exigindo condições de respostas pelas redes sociais, expondo os professores com as suas redes sociais pessoais, com o WhatsApp pessoal, não dando condições de trabalho a esses profissionais e exigindo deles a condição, mas exige deles respostas imediatas. Nós teremos aí
um rápido adoecimento psíquico. Nossa categoria já sofre com isso, mas eu acho que isso será potencializado e nós teremos mais pessoas da categoria doentes. E nós teremos mais empresas abocanhando dinheiro público, porque existe este projeto em curso também. Né? O Estado ele não se prepara para dar respostas. Eu já me perguntava antes, várias questões que são ofertadas por empresas não poderiam estar sendo ofertadas pela UENG, pela Unimontes, pela UFMG, pelas nossas universidades federais. Por que é a Croton que tem que cuidar da rede de Brumadinho depois do crime cometido pela Vale? Por que não é o UENG a fazer o diagnóstico e acompanhamento da rede pública? Por que é uma rede privada? Por que é uma rede privada que cuida da formação dos professores, não é o FMG? Por que é uma rede privada que constrói plataformas e não é a UENG? Não é? Então, sim, existem opções claras de projetos do empresariado. Quando nós dizíamos que o Zema era o grande representante do empresariado, isso passava batido na escuta de várias pessoas, porque as pessoas acham que é um discurso ideológico, é um discurso prático. Para onde vão os 25% da educação? Vai para algum lugar. Se não está indo para a educação, está indo para outro lugar. E com que desfaçatez isso tem sido feito reiteradamente, porque a gente também tem uma fragilidade de órgãos de controle e de fiscalização. As famílias em Minas Gerais ficam desassistidas no seu direito à educação. Eu vi isso muito na questão da matrícula online. As famílias ficam sozinhas, desassistidas. Quem mais assistiu as famílias, olha que contradição, foi o Sindiúte. Quem mais recebeu denúncias e encaminhou a família foi o sindicato. Muitos promotores se recusaram a receber mães de alunos no final do ano para janeiro de 2020. Né? Não aceitavam um grupo de pais ou mães para trazerem os problemas relacionados à matrícula dos seus filhos. Então, acho que essas questões elas vão se aprofundar. E eu tenho uma teoria, que não é só minha, descobri que é minha do Daniel Cara, fiquei feliz que eu não estou sozinha nessa avaliação, que o que está em curso é algo que se assemelha muito também, não só à educação à distância, à educação domiciliar, porque o Estado está transferindo a responsabilidade à família. Não há condições do estudo em todas as regiões, 1.600 escolas, para que essas crianças e adolescentes sejam professor. Sem professor, assistência tem uma substituição direito à educação, por aí. Eu paro. O som da Bia falhou. Oi, Bia, deu um probleminha novamente com o seu áudio, com a sua conexão. Ela está numa região que é muito difícil a conexão. Bia, acho que ela não... Bia, talvez. Finalzinho falhou. Deixa eu, enquanto a Bia conserta lá, resolve, eu concordo com ela, deixa eu só fazer um complemento. Tem tudo a ver, viu, essa questão da educação à distância com o processo de privatização da educação. Para você ter uma ideia, na proposta do novo Fundeb, tem emendas do Partido Novo, os deputados do Partido Novo, e também dos deputados que são vinculados àquele instituto lá de São Paulo, que eu esqueci o nome, que a Globo também é vinculada, a Tabata Amaral. Eles têm várias emendas colocando a educação à distância como algo regulamentado constitucionalmente na PEC do Fundeb. Felizmente, nós temos uma maioria dentro da comissão contrária a isso e conseguimos que a relatora não acatasse. Então, esta emenda não foi acatada, ela não está no texto, mas tem emendas dele nesse sentido.
e emendas relativas ao que eles chamam de meritocracia também. E aí o recurso só pode ir para o Fundeb se o município tiver isso e aquilo, aí vai dentro da meritocracia. São as duas emendas que eles batalharam muito, deu muita divergência no Fundeb. Uma delas é a escola à distância, e lá fica claro o procedimento privatista que tem a partir disso. Apenas para complementar aí o que a Bia colocou. Muito bem, Rogério. Denise, por favor. Bem, a gente... Primeiro, a lógica das plataformas e dos sistemas é justamente, e está completamente linkada com o debate que nós fazemos, de que a educação tem recursos próprios. Então, as empresas estão, eu usei esse termo na última live e vou usar de novo, com a boca do jacaré aberta para abocanhar o mercado de educação pública, né, do ponto de vista dos recursos que são vinculados. Então, a questão do EAD, da educação à distância, ela passa muito por esse aspecto. Uma questão que é importante, aí retomando só um pouquinho lá atrás, quando a Bia disse sobre qual é o impacto do teletrabalho na vida da classe trabalhadora de uma forma geral, eu estava lendo ontem uma matéria na Folha de São Paulo, dizendo das empresas construtoras de imóveis, de apartamentos lá em São Paulo, que já estão readequando seus projetos para ter um espaço para teletrabalho nos apartamentos que elas vão oferecer, apartamentos de 1 quarto, com espaço para home office, para a pessoa trabalhar em casa. Então, é uma questão que vai ter repercussões e vai reverberar negativamente para a classe trabalhadora, né, para as próximas gerações, diante dessa aceleração, dessa modalidade que o mercado se aproveitou em relação, por conta da impossibilidade do deslocamento por conta da pandemia e por outros fatores que já foram elencados aqui. Uma outra questão que eu acho que é importante reforçar, toda a discussão que nós temos feito em relação às propostas da Secretaria de Estado sobre o trabalho à distância e todas as críticas e todos os apontamentos que nós fizemos em relação a isso, não precisa ser muito bem entendida pelas pessoas. O processo que a Secretaria de Estado quer implantar em Minas Gerais não é possível de ser executado sem quebra de isolamento social. Essa é a grande questão. Sem a quebra do isolamento social, devido ao tamanho do nosso estado, as condições dos nossos regionais, as condições da rede estadual, dos alunos, das escolas, não é possível. Então, é muito vou usar uma palavra forte, mas eu acho que é uma palavra adequada, muito leviano por parte da secretaria, do governo, vender a falsa ideia de que o Estado teria condições de fornecer equipamento para emprestar para os profissionais trabalharem de casa. Quem está na escola estadual em Minas Gerais sabe que isso não é possível. Nós sabemos que isso não é possível. Nós sabemos que o número de máquinas, de equipamentos que estão na escola, isso não é possível. Então, é de uma mesquinhez, de uma falsidade, sabe, dizer isso. Quem pensou essa maneira, essa forma, quem pensou não conhece a escola, não conhece a escola estadual, as escolas estaduais de Minas, não conhece o Vale do Jequitinhonha, não conhece o Vale do Mucuri, não conhece a região metropolitana de Belo Horizonte, não sabe onde fica a zona rural de Esmeraldas, não sabe onde fica a zona rural de Minas Novas, não sabe onde fica Araçuaí, não sabe onde fica Santa Vitória, lá no Pontal do Triângulo. Então, essa questão que é importante que a gente destaque. Essa proposta feita pela Secretaria, ela quebra o isolamento. E nós estamos defendendo o isolamento e a manutenção do isolamento. Não é por opinião política, não é nada disso. Não é uma escolha. Né? E nós estamos, basta observar e basta ler. Tem estados no Brasil que já estão considerando fechar tudo. Tem cidades que já estão considerando fechar tudo, proibir a circulação completa de pessoas.
Então, o que nós estamos enfrentando não é pouca coisa, não é brincadeira, e não é uma situação que nós estávamos preparados para enfrentar. Nenhum de nós nunca passou por um processo como esse, nesse século, né? Nós nunca passamos por um processo de pandemia, nós estamos aprendendo a lidar com o processo de pandemia, essa é a grande questão que precisa ser repensada. Eu tenho lido muitos relatos e muitas reclamações dos professores da rede privada, daqui de Minas mesmo. 12 horas de trabalho por dia, a pessoa tinha uma jornada de 4 horas diárias na escola, mas com a educação à distância, fazendo de dentro de casa, ela tem uma jornada de 12 horas, porque se perde a referência do dia da semana, se perde a referência da folga, se perde a referência do final de semana, se perde a referência do feriado. E a Secretaria de Estado da Educação já iniciou esse processo. Todo mundo recebeu o formulário. Eles começaram isso na Quinta-feira Santa, inclusive, né? Sim, na pandemia, na Quinta-feira Santa, na véspera da Sexta-feira da Paixão, para quem né, é cristão e se liga nessa, mas na véspera de um feriado, na véspera de um feriado, e as questões continuam chegando, as informações, os pedidos de informação continuam chegando. Então, a perda da referência do que é de dia, de horário, de período, de trabalho, de jornada. Então, tem todas essas coisas que estão colocadas. O que é importante, aí eu estava observando aqui os comentários das pessoas. Uma pessoa, só que assim, o comentário apareceu aqui e depois sumiu, então não vou lembrar o nome de quem perguntou, desculpa. Dizendo, aqui, olha, não temos nem sabão para lavar a mão nas escolas, realidade é bem dura. A companheira Silvana Prata está dizendo isso, que é aí do sul de Minas. Então, a pessoa disse assim, não, mas o teletrabalho, nós não vamos precisar sair de casa. O que nós estamos dizendo, gente, é que o teletrabalho vai te tirar de casa, porque não é possível fazer educação do jeito que é o Estado de Minas Gerais, fazer atividades para os alunos sem ter quebra de isolamento. Não é possível. Eu estava conversando ontem com uma diretora de escola aqui da região metropolitana, e ela esteve na escola por conta de uma questão específica, ela sozinha esteve na escola, e ela me disse que assim que ela entrou na escola, os meninos foram atrás da escola. Os meninos bateram na porta da escola, os estudantes que moram próximos da escola. Primeiro, querendo saber o que estava acontecendo, que dia que ia ter, né, que dia que ia começar alguma coisa, queria uma informação, e para pedir a quadra emprestada para jogar bola. Então, assim, a reabertura da escola vai provocar um processo de disseminação da contaminação no estado inteiro. É isso que vai acontecer. E aí as cidades que já estão com processos de crescimento de contaminação, vamos pegar um exemplo de Vinópolis, por exemplo, que teve um início de casos confirmados, teve óbitos, teve isolamento, e agora a quebra do isolamento aconteceu e o número de casos aumentou. O Naí aconteceu isso, Governador Valadares aconteceu isso, Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana, semana passada, o prefeito flexibilizou o comércio e autorizou a reabertura das igrejas. E o número de casos confirmados na cidade já aumentou, já triplicou. Uma cidade que não tem UTI, uma cidade que não tem respiradores. Então, e que tem cerca de 65 ou 66 escolas estaduais. Aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o que nós estamos defendendo, e por isso nós estamos batendo muito na decisão liminar que nós temos, que garante que a gente fique em casa, que a gente não tenha que ir à escola, é justamente por isso. A reabertura da escola quebra o isolamento social. E foi por isso, inclusive, a decisão que nós tivemos no Tribunal de Justiça, que foi por isso, por quebra de isolamento social, por risco à vida das pessoas. Porque eu fico assistindo, ou lendo, ou vendo as notícias, a gente fica nessa, né? Lendo notícias. A teorização a respeito dos efeitos da pandemia, ela muda quando é alguém da sua casa, quando é alguém da sua família, quando é a sua mãe, quando é a sua avó, quando é a sua tia. Então, é isso que a gente está enfrentando. E tem um processo de disputa de narrativa que é muito estúpida, sabe? De disputa de narrativa, das ações das fake news em relação ao processo do coronavírus.
não sei se vocês viram, né? Eu não vou dizer o nome da deputada, porque não merece, eu não mereço ter que pronunciar, mas uma deputada federal de São Paulo divulgou que os caixões de Manaus estavam vazios. E aí as pessoas começaram a abrir os caixões lacrados na hora dos enterros para poder certificar que tinha alguém lá dentro. E o caixão estava lacrado justamente por uma questão da contaminação. Tem um vídeo circulando aí de alguém que se diz que é de Minas Gerais, falando mentiras sobre Belo Horizonte, falando que o prefeito mandou abrir covas em Belo Horizonte, mas que está enterrando caixões vazios. Assim, ela já está, inclusive, sendo procurada aí pelos órgãos de fiscalização, pela justiça, pela polícia aqui de Minas, para poder prestar esclarecimentos. Mas o trem viralizou. E tem gente que acha que é um absurdo aquilo, mas tem gente que acredita, porque nós estamos nessa época, né, da pós-verdade, das fake news, do ser contra tudo, de desconfiar de tudo, de dizer que está tudo errado, ou que o certo é o errado é o certo, umas coisas assim. Então, a gente precisa, a nossa categoria, eu acho que a gente tem um papel que deveria ser do governo, inclusive, de esclarecer melhor a população e de explicar para as pessoas os riscos que elas correm. Mas como nós temos o desministro da educação, o despresidente, né, a pessoa que é a antítese, né, do presidente, a antítese do ministro, então a gente precisa conversar e explicar para as pessoas de uma forma bem didática, como a gente aprendeu na nossa formação, na nossa graduação, na nossa especialização, como é que a gente transforma um conteúdo para que a pessoa compreenda o que é aquilo, o que a gente está enfrentando. Então, além disso, acho que é importante também, para finalizar aqui a provocação que eu recebi, do ponto de vista corporativo, a EAD vai provocar desemprego. A EAD vai provocar desemprego na nossa categoria. Ela vai dar para o Estado a ferramenta final que ele quer para diminuir ainda mais o tamanho dos pagamentos do Estado de Minas Gerais, porque o governo só pensa nessa lógica. Então, no final das contas, depois que isso tudo passar, se essa proposta vingar, a gente não volta ao modelo anterior de educação pré-pandemia ou antes da pandemia. Era isso. Obrigada. Denise. Cássio. Rogério, só passar a palavra para o Val. Pois não. Comentário também, aí já passamos para você. Cássio, sobre essa provocação, a Denise contou muita coisa, aí eu só vou pontuar algumas coisas que eu, dentro do aspecto econômico, eu vejo que a implementação do EAD é para garantir o lucro das instituições privadas, a educação privada, para atender. A Denise apontou aí também, do ponto de vista, eu elenquei no ponto de vista econômico, que significa muito desemprego, aí pode ser dentro da nossa categoria, aí seria o corporativo, e precarização do trabalho na educação. A Denise também apontou isso. E, do ponto de vista pedagógico, a gente que é professor, a gente lecionando, vê lá aqueles alunos que mais têm escola, que precisam da educação para a ascensão social, é o que fica ali coletando o Wi-Fi da escola, isso e outro. Então, essa parcela também vejo que serão o pessoal mais afetado, que eles já têm pouco acesso à educação, e aí a implementação da EAD vai tirar totalmente a possibilidade dessa pessoa, porque eles ficam lá, se eles ficam coletando o Wi-Fi da escola, isso significa que na casa deles não vão ter acesso à internet. Então, são esses pontos. O resto já está praticamente contemplado com os outros palestrantes aí. Ótimo, Val. Muito obrigado. Vou passar para o Rogério. Rogério, queria fazer um pequeno comentário. Microfone. Microfone, Rogério. Pronto, estava desligado. A deputada que a Denise falou é a Carla Zambelli, lá de São Paulo. Ela é a rainha do fake news.
fake news para todo quanto é lugar. Para você ter uma ideia, essa Carla Zambelli, uma vez, ela fez um vídeo, gravou em frente à loja da Havan, em Uberaba, Uberlândia. Ela não sei o que ela veio fazer em Minas, e passou por Uberlândia, depois Uberaba. Chegou lá em Uberaba, ela viu a loja da Havan e gravou um vídeo dizendo que aquela Havan era da Paulinha, filha da Dilma, e que chamava Havan em homenagem à Havana, por causa de Cuba, que era da Paulinha, filha da Dilma, e espalhou aquilo, esse fake news. Logo a Havan, né, que tem aquele empresário, reacionário, e denunciando que tinha lá a Estátua da Liberdade, que é para enganar as pessoas, mas que era coisa de Cuba e da Havana. Eu tenho uma ideia de quem que é essa Carla Zambelli. Nós estamos, inclusive, com um procedimento contra ela no Conselho de Ética por fake news. Um deles é esse dos caixões. Ela presta mais um desserviço, né? Pessoas tendo que abrir caixão para demonstrar que o caixão não está vazio por causa de fake news da Carla Zambelli. A Denise falou, tem um problema da questão do desemprego que está nos preocupando muito. Já conversamos isso, eu e a Bia também. A Bia está com um projeto de lei na Assembleia e eu com uma emenda para ver se a gente aprova isso rápido na Câmara Federal. É a demissão agora, em especial na área de educação, nos municípios, né? Hoje eu recebi mais um município que também está demitindo, Santo Antônio do Jacinto. Também uma professora que mandou um zap dizendo que foi demitida, vai mandar a carta que o prefeito fez. E nesse projeto que eu falei com vocês, de defesa dos municípios e estados, eu já tenho uma emenda nele dizendo que os estados e municípios vão receber esse recurso, mas tem que garantir a estabilidade do servidor. Então, vamos ver se a gente aprova isso também. Provavelmente, esta semana, se aprovar no Senado hoje, volta para a Câmara. Né? Então, nós vamos ter que aprovar lá. Agora, o problema é que no Senado eles estão recolocando todo aquele ajuste fiscal em cima do servidor público. Saindo aqui, eu vou dar uma olhada na votação do Senado, como é que está, e a gente preparar também uma reação disso na Câmara. Vou aproveitar, Cássio, para despedir de vocês. Eu estou também com um tempo aqui meio curto, uma outra live que eu vou fazer agora. Mas agradecer aí o convite que vocês fizeram, mandar um abraço aí para a companheirada toda aí no sul de Minas. A Silvana, que entrou lá de Varginha, falou bem, os problemas nas escolas são graves. As escolas, às vezes, não têm, é isso mesmo, às vezes tem sabão, tem condições. Então, aquela vitória que vocês tiveram do Sindiúti, né? Eu e Bia já tínhamos ido também no Ministério Público para que ele tentar assustar a volta dos ASBs e secretarias de escola, foi uma vitória importante. Agora, eu estou recebendo também, Denise, denúncia de que tem diretora que não está acatando essa ordem judicial e chamando também já ASBs para ir para a escola, aproveitando que houve uma modificação na sentença, mas que diz respeito só à diretora, né? Não aos outros cargos. Então, era bom a gente fiscalizar, ver se de fato isso está acontecendo, o que a gente pode fazer para denunciar isso, se é alguma coisa da própria secretaria, se é alguma superintendência, ou se é de cabeça de alguns diretores mesmo. Mas eu recebi algumas denúncias dessas. Então é isso. Agradecer a companheirada, mandar um abraço, que estamos aí na luta, viu? Qualquer coisa também, faça um contato para a gente, da Câmara Federal, poder continuar aí o apoio, né, à nossa companheirada em educação. Um abraço. Muito obrigado, Rogério. Só avisando, a Bia teve um problema de conexão, ela não vai poder voltar, então eu gostaria de passar já para as considerações finais dos nossos convidados, da nossa convidada de hoje. Só lembrando que eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live aqui pelo Facebook. Só avisando que a gente vai converter o vídeo dessa live para o YouTube, para que as pessoas possam ter acesso também a rever a nossa live, o nosso debate aqui. E também esse vídeo vai estar disponível na nossa página oficial do Sindiúti Caxambu, no Facebook. Então, vamos passar para as considerações finais dos nossos convidados. Denise?
Ô, Rogério, vamos aproveitar que a Cruzeirense caiu aí, ó. Só para fazer uma gracinha. Então, bom, queria dizer, agradecer, né, a audiência, tem muitas pessoas assistindo, de várias regiões do estado, eu estava olhando aqui nos comentários, então tem os companheiros de Ribeirão das Neves, nós temos companheiros aqui de Belo Horizonte, temos companheiros de Esmeralda, os companheiros aí do Sul, né, temos muitos companheiros presentes aí na nossa live. Importante é que as pessoas sigam as redes sociais do sindicato para que a informação circule, peçam a formalização da convocação para ir à escola, porque o que está chegando, a gente sabe, o que está chegando no WhatsApp das pessoas, não é só preenchimento de formulário, está chegando convocação para ir na escola, principalmente no setor administrativo, né, com reuniões, com escala com 3 pessoas na escola, isso não é permitido pelo liminar. Então, toda vez que você receber uma convocação dessa pelo WhatsApp, responda com a liminar, responda com a liminar que está no site do sindicato. Escala de trabalho, não é possível que seja feita escala de trabalho, porque a liminar não permite. Então, é importante. Aí eu gostaria também, para reforçar, a gente está tentando fazer um processo, nós já orientamos as nossas subsedes do sindicato, mas vou aproveitar a audiência aí com os companheiros do sul de Minas e das outras regiões, a formação de comitês locais para acompanhamento e para denúncia e para provocação dos setores de saúde da cidade em relação à contaminação, em relação à pandemia. Uma articulação com os conselhos municipais de saúde, porque nós temos cidades que decidem, como a Bia disse na fala dela, que decidem pela flexibilização do comércio por pressão política, sem nenhum tipo de discussão do ponto de vista sanitário, sem nenhum tipo de consideração, ou sem nenhum estudo técnico que embase esse processo de reabertura de comércio. Então, é muito importante que a gente se articule nesses comitês para que a gente consiga fazer as denúncias que são necessárias e as responsabilizações que terão que ser feitas diante do quadro que nós estamos enfrentando de crescimento vertical dessa pandemia aqui no nosso país. Eu queria desejar um bom resto de sábado para as pessoas, um bom domingo, e que a gente se encontre de novo na próxima semana. Nós já estamos pensando uma live estadual, né, uma outra live estadual, e depois vamos... Pena que a Bia saiu, mas ela caiu, né? Ela tem um projeto de lei que a gente já... ela tem um projeto de lei que proíbe a demissão de servidores designados, então é importante que a gente faça um processo de pressão nas representações de deputados do interior para que esse projeto seja pautado, para que ele seja votado na Assembleia Legislativa, porque esse projeto ainda não foi pautado, não está previsto para votação, e esse projeto é fundamental para nós, porque o projeto prevê a proibição de demissão de servidores designados pelo Estado de Minas Gerais no período da pandemia. Então, é muito importante que a gente pressione todos os deputados estaduais para que esse projeto vá à pauta e para que ele seja aprovado, para que a gente tenha esse parâmetro de segurança. Eu estou olhando aqui agora que eu vi que quebraram a cabeça da minha boneca, olha para vocês verem. Amém. Agora que eu vi... Desculpa. Agora que eu vi que minha boneca quebrou a cabeça, não, vou chorar. Então, pessoal, brincadeira, né? Só para descontrair. Mas quebraram a cabeça da minha boneca mesmo. Então, para que a gente faça esse processo de pressão e a gente continue conversando, mas a gente continue em casa. Continue em casa, pela preservação da nossa vida, pela preservação da vida das nossas famílias, e iniciar também, que a gente já iniciou, mas
vou reforçar de novo, a campanha de solidariedade para a nossa categoria. Nessa campanha, nós temos muitas pessoas da nossa categoria que estão precisando de ajuda. Nós temos muitas pessoas, principalmente as nossas companheiras ASBs, que complementavam renda com outro tipo de atividade, que estão sem acesso a essa atividade por conta do isolamento e por conta do governo e do salário horrível que o governo pratica para o setor mais precarizado. É horrível para todo mundo, mas para o setor de ASBs ele é muito pior, é pouco mais que o salário mínimo, e se tiver empréstimo, então, menos que o salário mínimo. Então, vamos tentar pensar numa rede de solidariedade para socorrer os nossos companheiros, as nossas companheiras. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite, um abraço a todos os companheiros da direção estadual que estão acompanhando a live, os companheiros aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana, do estado todo, que estão mandando notícias aqui, mandando oi, mandando agradecimento. A Bia respondeu. Eu fiz a provocação do Cruzeiro, do Atlético, que ela falou, eu escutei. Eu escutei a brincadeirinha, vou até beber outra aguinha no meu copo. Muito obrigada, então, pela oportunidade, um abraço e até a próxima. Nós não faremos muitas, porque nesse momento é um instrumento que a gente tem para conversar com a categoria. Obrigada, Cássio, obrigada, Val, obrigada pelo convite à direção da Subsede Caxambu, e estamos à disposição. Muito obrigado, Denise. Agora, Val, suas considerações finais. Cássio, como consideração final, dizer a todos que nos acompanham que não é uma gripezinha, é que o nosso principal objetivo é ficar em casa e a gente tentar cobrar dos nossos representantes que garantam um mínimo de estabilidade para os nossos companheiros no serviço. Então é isso. Obrigado pela participação. Obrigado, Val. Uma questão, só para esclarecer, que eu estava olhando os comentários aqui. As pessoas estão perguntando aqui sobre a greve, sobre a declaração de greve. Nesse momento, nós estamos amparados pela decisão do Tribunal de Justiça de não retorno à escola. Greve retoma-se quando tivermos aulas, né? Do ponto de vista prático. Nesse momento, então, não cabe a pergunta que a secretaria está fazendo para as pessoas nesse formulário, se ela está em greve ou não, porque nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça que diz que nós não podemos ser convocados para o trabalho na escola, para a reabertura, nós não podemos ser convocados. Então, é importante esclarecer isso. Então, a resposta para essa pergunta também é essa, porque no questionário que a secretaria encaminhou, ela não diz que tem uma decisão do Tribunal de Justiça que nos garante não ir à escola, né? Então, olha a maneira como se torce a realidade para atender aos interesses do governo do Estado e para criar confusão na nossa categoria. Era isso que eu queria completar, que eu vi que tem muitos comentários aqui em relação a isso. Se os diretores de escola e os coordenadores que foram convocados para trabalhar, para eles caberia uma discussão de não iremos porque estamos em greve. Mas, e pode ser essa a alternativa para eles. Mas a decisão do Tribunal de Justiça proíbe o Estado de convocar as pessoas para o trabalho. Era isso que eu queria dizer. Vou já agradecer, não vou agradecer de novo. Obrigada. Muito obrigado, Denise. Obrigado, Val. Gostaria também de agradecer a Bia, ao Rogério, que participaram aqui dessa live do Sul de Minas. Um agradecimento também ao Bidu, Sérgio Carlinhos, da direção estadual também, que fez a proposta e organizou essa live aqui no Sul de Minas. Bem, agradecer a todos aqueles que estiveram acompanhando a gente nessa live. Nós tivemos um pico de bastante visualizações ao longo dessas 2 horas de live. A boneca da Denise sofreu uma baixa, mas logo vai se recuperar. E a gente vai finalizar aqui a nossa live para um recado. Trabalhadores de educação da rede estadual de Minas Gerais, trabalhadores de educação das redes municipais de Minas Gerais, se organizem, filiem seu Sindute, acompanhem as nossas atividades nas redes sociais, e a gente sabe que somente a organização e a luta coletiva que vai resolver os nossos problemas.
Então, agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente e, mais uma vez, agradecer aos nossos ilustres convidados da live de hoje. Um abraço, um beijo para todos vocês. E um bom final de semana para todos. Abraço. Val, valeu, obrigadão, hein? Falou, obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau.